vamos falar sobre o assunto que está na moda. Todo adulto quer ter na sua casa ou na sua empresa placa solar. A geração de energia através de placa solar. Então, como está muito difundido, né, porque obviamente você consegue quase que reduzir completamente o seu custo com a questão do gasto da energia elétrica, então a gente tem as casas, as indústrias, empresas de todo tipo, todo mundo quer instalar placa. A pergunta é, todo mundo pode instalar placa solar? Qualquer telhado suporta o peso de uma placa? Porque qual é o peso de uma placa? Vamos lá, vamos para as dimensões. Uma placa solar, ela tem mais ou menos, quer dizer, tem de vários fabricantes, tá? Vou botar um exemplo aqui, 1,25 por 2,5, tá? E uma placa solar, ela tem, em média, de 12 a 15 quilos por metro quadrado. O que é que significa isso? O que é que significa isso? Que para cada metro quadrado do seu telhado, eu estou acrescentando uma carga de, vou botar 12, tá? 12 quilos. Então, 12 quilogramas força em 1 metro quadrado. Então, em todo o telhado vai ficar distribuído esse peso. Aí você pode dizer assim, ah, mas 12 quilos é tão pouquinho, né? 12 quilos a cada metro quadrado é tão pouco. Mas acredite, simplesmente tem telhado que não suporta. Por que tem telhado que não suporta? Quais são as cargas geralmente utilizadas para você calcular, dimensionar um telhado? A primeira de todas é o peso próprio da estrutura. Então você tem o peso próprio, seja madeira, estrutura metálica, você tem o peso próprio daquela cobertura. Depois você tem as utilidades. Então, às vezes na indústria você precisa de instalações presas no teto, tubulações de forro ou de sprinkler, né, o SPK. Então você tem a carga das utilidades. Você está entendendo então que cada telhado vai ter uma série de requisitos. Numa residência você não vai acrescentar carga de utilidades, mas você vai acrescentar, por exemplo, carga de forro. Então você tem o forro também, tá certo? Você tem a telha, vai especificar qual é a telha. Telha cerâmica, telha metálica, telha sanduíche, né? Termoacústica com aquele enchimento. Então, cada telha tem um peso. Então, isso vai no requisito de projeto. Qual é a estrutura? A madeira. É uma carga. Quais são as utilidades a serem acrescentadas? Vai ter forro? Qual é o tipo da telha? Pronto. Além disso tudo, a gente ainda tem o carregamento de norma, que a norma também manda adicionar, que seria a carga acidental. Eu tenho a carga permanente e tenho a carga acidental. Então, além do carregamento permanente e do acidental, que até pouco tempo os telhados estavam calculados para isso aqui, quem calculava o telhado, né? Aí de repente me vem agora a placa solar. Ah, mas é só 12 quilos, será que não vai suportar? Será que o telhado ele não vai aguentar? E daí o pessoal começou a colocar a placa de maneira aleatória. Simplesmente começaram a acontecer alguns acidentes, comprovando que 12 quilos por metro quadrado faz muita diferença, até mesmo porque, verdade seja dita, muitos desses telhados nem foram calculados. Então, né, começaram a acontecer os acidentes. Então, você pode na sua casa ter colocar a placa solar? Olha, vamos lá. No geral, nas residências, o que é que você tem? Você tem o pessoal faz o primeiro andar, faz o segundo andar, e aí chega aqui no segundo andar, faz um telhado cobrindo a laje. Geralmente, esse telhado ele está apoiado com pontaletes sobre a laje. Isso aqui é o tipo de telhado que eu não me preocupo. Por quê? Ele tem muitos apoios. Porém, se você tiver um telhado que você não tem a laje para apoiar, você não tem os pontaletes, e agora? Ah, agora eu tenho aquela tesoura bonitona atravessando de um lado para o outro. Será que essa tesoura vai suportar? Só calculando. Se você não tiver o cálculo original, vai precisar cadastrar esse telhado para verificar se ela vai suportar ou não. Além disso, às vezes você tem um projeto, foi feito direitinho, foi calculado certinho e na hora da execução mudaram uma bobagem que eu já peguei várias vezes em relatório e infelizmente tive que negar a instalação da placa por causa de uma falha executiva que é muito comum, que é essa aqui, ó. A treliça, gente,
de um telhado, seja metálico, seja de madeira, a treliça, ela é uma peça concebida para não sofrer o esforço de flexão. Então, ela... Estou desenhando uma treliça qualquer aqui, tá? O que acontece com a treliça? A carga tem que ser aplicada no nó. A terça, ela precisa chegar no nó. O que acontece muitas vezes? Eu vou botar algumas imagens aí. É que as pessoas estão chegando com a terça fora do nó. Aonde seria o fora do nó? É fora desse pontinho que eu coloquei aqui, fora desse encontro. Então, por exemplo, a terça às vezes está chegando aqui, ó, no meio. Não pode, por quê? Porque a partir de agora ela vai entrar em flexão. Se ela entrar em flexão, ela não vai passar no cálculo. Pronto, acabou, virou um problema. O certo é que ela chegue no nó, porque quando a treliça recebe a carga corretamente e essa carga está chegando no nó, ela se distribui. Tração, compressão, sem flexão. E ela chega no apoio da maneira correta, logo, ela não vai ter flexão, ela vai passar no cálculo. Simples assim. Então, você pode até ter feito o cálculo correto, mas se na hora da execução apoiaram as suas terças fora do nó da treliça, isso vai dar errado. Então, eu vou colocar um exemplo de um laudo que eu fiz, aonde eu tinha, numa parte hospitalar, um telhado metálico e um telhado de madeira. O telhado de madeira passou no cálculo e o telhado metálico não. Era mais novo, era mais robusto, era mais bonito, mas todas as terças estavam fora do nó. Matematicamente, ela não devia nem estar de pé, né? Porque ela não passava no cálculo no estado que ela estava. Quanto mais quando se acrescesse as cargas das placas. Então, foi esse telhado, a parte metálica dele, né? Do outro lado era um telhado de madeira e aqui era um telhado metálico. E aqui, ó, tá vendo? A treliça muito bonita, muito direitinho. Porém, as terças chegando fora do nó. As treliças, então, no cálculo, elas entraram em flexão e elas não passam mais no cálculo a partir desse momento. Aqui foi o resultado de cálculo desse conjunto, aonde as treliças não pegavam, as terças não pegavam no nó da treliça. Modelado corretamente, terças fora do nó, fazendo a treliça estar em flexão e não passar no cálculo. Como é então que acontece o cálculo para a instalação das placas? Se você não tiver o projeto original, a gente vai fazer um cadastro daquela sua estrutura, cadastrar as seções, os espaçamentos, né, os comprimentos todos das peças. Uma vez tendo feito esse cadastro, a gente calcula a edificação da forma como ela está. Então, como se a gente fosse fazer uma nova, mas a gente calcula ali exatamente como ela está. Tem estrutura que não passa no primeiro cálculo, que é o primeiro cálculo que mostra a situação dela na condição que ela está. Mas vamos dizer que ela passe. Ah, passou no cálculo, do primeiro cálculo, beleza. Então vamos para o segundo cálculo. O que acontece agora? Agora a gente acresce a carga da placa. Então, por exemplo, 12 kgfm por metro quadrado. E adiciona essa carga e verifica se ela passa no cálculo. Ah, então se meu telhado não suportar 12 quilos a mais por metro quadrado, eu não vou poder colocar placa? Não necessariamente. Tem coisas que você pode fazer, tipo um reforço, porque de repente é uma peça ou outra que não passa. Então você pode fazer um reforço naquelas peças que não passam. Uma outra opção é fazer uma nova distribuição. Como assim? De repente era projeto da empresa, da placa, tá aqui o telhado visto de cima, né? Uma água para cada lado, uma água para cá, outra água para cá. De repente o projeto era colocar as placas todas aqui. Toda aqui, e aí a estrutura não aguentou, não passou no cálculo. Não suportou aqui nesse trecho. De repente, fazendo um novo desenho, colocando as placas mais espaçadas, né, mais distribuídas, fica um pouco mais caro a instalação, mas pelo menos não inviabiliza seu projeto. Então, a análise de cálculo, ela precisa ser feita, mas a resposta negativa a um cálculo não significa o fim da implementação do projeto. Ele pode prosseguir desde que seja feito um ajuste
para que a estrutura não seja prejudicada. Então, pessoal, aqui é um laudo a respeito de uma escola no interior da Bahia. E ela é uma estrutura muito simples, tá? Uma estrutura de madeira muito simples e que não passa no cálculo. Para não inviabilizar o projeto, qual foi a solução que eu dei neste caso aqui especificamente? Aqui o cadastro que a gente fez, ela não passa no cálculo nem na condição atual, mas para não inviabilizar, qual foi a solução? Tá vendo aqui os resultados que a gente mostrou para o cliente que não passava? É o seguinte, como tinham várias paredes intermediárias, não eram só treliças, tinha treliça, mas às vezes tinha uma parede embaixo da treliça, né? Então, a minha recomendação foi fazer a redistribuição das placas, colocando as placas sobre a treliça que tivesse a parede embaixo. Dessa forma, eram pouquinhas placas também na escola dele. Dessa forma, o projeto não foi inviabilizado. Vamos ver outro caso. Nesse outro caso, aconteceu da mesma forma, também não passava a treliça. Eu fiz a mesma proposta da escola anterior, que foi fazer a redistribuição das placas exatamente nos locais onde você tinha apoio de parede embaixo. Obviamente, deixei tudo isso registrado no laudo, né, para que posteriormente ninguém venha a desfazer o formato que a gente colocou das placas e também não remover as paredes sob aquela treliça, né? Vamos ver outro caso. Aqui foi o caso de uma cobertura de uma quadra poliesportiva e passou com muita tranquilidade no cálculo. Muita tranquilidade, com bastante folga, né? Então, às vezes ocorre, que foi o registro que a gente tinha feito, né, do cadastro das peças. Às vezes acontece. E como eu citei a questão das terças, tá dando para ver aqui? Ó, elas pegam exatamente no nó da treliça. Então, foi uma excelente execução. Isso aqui foi uma boa execução.